Então vamos lá. Pessoal, boa noite, né, a todos. Meu nome é Aécio Oliveira, né? No caso, serei o professor de vocês, professor tutor de todos os componentes que vocês terão, tá, ao longo do técnico em Química. Mas o microfone tá. E aí o que acontece? Com isso, vocês terão contato direto comigo, tá? Contato direto comigo. Então, todas as vezes que vocês tiverem dúvidas, todas as vezes que vocês precisarem de alguma coisa, vocês terão que recorrer a mim na parte técnica. Professor, mas aí eu preciso falar com a secretaria, eu preciso falar com a tesouraria administrativa, eu encaminho vocês. Porém, eu não consigo resolver também essa parte administrativa. Por exemplo, teve o problema do fórum, da questão lá, eu tive que encaminhar para Goiânia para que isso fosse resolvido. São coisas que eu só tive que dar o parecer que estava certo ou errado a respeito da questão, e aí sim, eles me dão um retorno. Então, tem coisas que entram na minha jurisdição, tem outras que não entram. Então, assim, só para deixar isso claro, por quê? Essa semana eu fui procurado já por um aluno a respeito de uma atividade, então essa é a minha atribuição para com vocês, de estar auxiliando na parte técnica, dúvidas do curso. Professor, no dia lá da aula vai precisar levar jaleco, não vai precisar, o que que a gente vai ter, o que que a gente não vai ter, o que que a gente vai precisar fazer, o que que será o tema da aula, o que que não será, valerá ponto, não valerá. Então, essas atribuições de falar o que é para fazer, o que não é para fazer, na aula, da aula, do componente, aí é comigo, tá certo? Mas, assim, caso vocês tenham alguma outra dúvida, alguma coisa que vocês queiram saber, podem me perguntar e aí eu vou estar passando para a parte administrativa. Pessoal, outra coisa que eu queria já deixar também muito claro com vocês é que, assim, às vezes eu não consigo responder vocês de imediato. Sei que alguns aqui têm algumas dúvidas que precisam ser sanadas rápidas, porque às vezes tem uma aula, às vezes tem um trabalho, tem alguma coisa para fazer, então não tem tempo. Só que é assim, o meu WhatsApp ele está aberto para vocês me mandarem mensagem a hora que vocês quiserem. Porém, eu já vou pedir para vocês já desde agora, todas as dúvidas que vocês tiverem, deixem registradas no fórum. Não quer dizer que vocês não podem mandar mensagem no WhatsApp para mim. Pode. Como o professor Cleiton também já salientou e já colocou para vocês, vocês podem entrar em contato pelo WhatsApp. O grupo foi criado para isso. Se não fosse para ter contato no WhatsApp, não teria criado um grupo do WhatsApp. É bem óbvio isso. Porém, o que acontece? O nosso canal de comunicação é o fórum lá, o fórum de dúvidas, tá? Então, assim, podem mandar a dúvida no meu WhatsApp, para que, lógico, vocês precisem de uma resposta rápida, aí vocês mandam no meu WhatsApp, a hora que eu puder, eu prometo que eu encaminho e respondo para vocês o mais rápido possível, e mandem também lá no fórum. Por quê? Porque às vezes a dúvida de um colega é a dúvida do outro, e às vezes a pessoa é um pouquinho mais tímida, a pessoa tem um pouquinho mais de receio de escrever, de mandar mensagem, de mandar um áudio, e às vezes isso auxilia até o colega que está com dúvida. Então, com isso, gente, pode colocar lá no fórum, pode colocar lá no grupo, que a gente vai tentando ajudar vocês da melhor forma possível. Estamos longe, tá? Em questão de distância, porém, sempre que precisar, estarei por perto para ajudar vocês, certo? Dúvidas em questão de todas as matérias, todos os conteúdos, todos os componentes, vocês podem me procurar a qualquer hora que vocês quiserem, tá? Desde que esteja o registro lá no fórum. A maior preocupação nossa é vocês movimentem lá a plataforma. Por quê? Porque senão vocês vão ficar mais acostumados a ficar utilizando o WhatsApp do que utilizando a plataforma. Então vocês têm que ter esse alinhamento de sempre estar usando a plataforma, mas em alguns casos vocês podem sim mandar mensagem no WhatsApp que eu estou aqui para ajudar. Tá certo? Vale salientar que a qualquer momento que vocês quiserem falar qualquer coisa, gente, é só ativar aí e mandar mensagem. Ah, professor, eu não estou conseguindo mandar mensagem aqui no Teams.
Posso mandar aqui no grupo do WhatsApp ou no particular do senhor? Pode, manda aqui no WhatsApp aqui que eu respondo para vocês do mesmo jeito, tá certo? Fiquem à vontade a respeito disso, tá? Aqui eu não tô deixando, não quero que vocês fiquem com receio, não. Quero que vocês perguntem e conversem mesmo. A gente está aqui para isso, tá certo? Então vamos lá. Num primeiro momento, eu gostaria de falar para vocês o seguinte: a indústria hoje ela necessita de técnicos em química. Então, se vocês estão fazendo esse curso, eu falo para vocês, como eu falei no vídeo, a indústria hoje está precisando de técnicos em química. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui da cidade de Anápolis. Tá? Na cidade de Anápolis foram liberados mais 5 novas indústrias. Tá? Dessas novas indústrias, eles já têm a previsão que vai abrir, em média, mais de 3.000 empregos diretos, tirando os empregos indiretos. O que acontece? Em relação a isso, então, muitos serão em técnico em química. O que acontece? Em relação a isso, vocês têm esse tempo de formação já de entendimento. Por exemplo, eu vou mandar depois lá no grupo de vocês dois vídeos que eu acho extremamente importante para quem tem dúvidas sobre o que o técnico em química faz. Mas eu vou estar falando também aqui para vocês o que a gente espera ao final do curso, o que a gente pode fazer, o que a gente não pode fazer. Tá certo? Então, a indústria goiana hoje, ela tem um amplo cargo para vocês. Vocês podem trabalhar na parte de comércio, de venda de representação de produto químico. Vocês podem trabalhar na parte de laboratório em relação à análise de matéria-prima, controle de qualidade, produtos, produção. Então, tudo isso vocês podem trabalhar. Vocês podem trabalhar em pequenos laboratórios e até trabalhar com o seu próprio negócio. Vocês podem trabalhar com o seu próprio negócio, tá? Vocês podem criar a própria empresa de vocês. E isso é legal, isso é importante, certo? Alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer falar? Fica à vontade. Ok. Eu sei que muitos de vocês já trabalham já na área, tá bom? Muitos estão procurando uma qualificação nova, muitos estão também indo atrás de uma melhoria no caso de salário, uma melhoria às vezes de um status na empresa. Então, o curso de Química será somente um complemento à coisa que vocês já sabem já. E aí, por exemplo, vamos falar aqui um pouco do Polo Farmoquímico de Anápolis. No caso, nosso polo farmoquímico, ela tem hoje tem aqui reunido, no caso, no DAIA, né, mais de 90 empresas de fabricação de cosmético, tem fabricação de alimentos, tem fabricação de ração, tem fabricação de produtos de limpeza, produtos de higiene, temos produção de automóveis, temos a produção de biodiesel, temos a fabricação de medicamentos, então temos as mais variados segmentos, tá, da indústria nacional. E aí o que acontece? Em relação a isso, nós temos uma abrangência muito alta para técnico em química. Para vocês terem noção, hoje o Senai, nós já estamos na turma 75 de química, tá? De química industrial. E essas turmas de química, elas já saem com um grau de empregabilidade de 89% dos seus alunos já saem empregados, ou ao final do curso, ou no meio do curso. Às vezes eles não terminam o curso e já saem empregados. Então, com isso é uma coisa muito boa, tá? Nós temos um grau de empregabilidade muito alto. Professor, mas lógico, a gente não está em Anápolis. E aí, como é que a gente vai fazer? Não importa o tipo de polo industrial que vocês têm, tá? Aí próximo a vocês,
nós temos a Heineken, nós temos algumas empresas também próximo ao entorno de Brasília, nós temos algumas empresas também que têm quase os mesmos segmentos de produção iguais ao nosso aqui de Anápolis. Então, não é um problema. Muito pelo contrário, o técnico em química ele atua em várias áreas, vários suportes. Segundo o próprio CRQ, tá? Se a legislação valesse de uma forma muito firme, até em padarias nós teríamos que ter, no mínimo, um técnico em química. Por quê? Porque a manipulação de reagentes necessita de um técnico em química. Outros polos de atuação nós temos, por exemplo, Aparecida de Goiânia, temos os polos agroindustriais de Goiás, os polos mineroquímicos, o polo sucroalcooleiro, do qual Goiás hoje é responsável pela segunda maior produção de etanol do Brasil. Tá, a parte de mineração, nós temos uma das maiores fontes de minérios hoje do Brasil, a parte agroindustrial também é muito forte. Então, o que que acontece? Então, vocês têm áreas demais para trabalhar. Tá? Então, um técnico em química hoje ele não fica desempregado com tanta facilidade. Lógico, tem os empecilhos, tem, lógico que tem. Às vezes pode ficar desempregado, uma coisa ou outra, mas a cada dia que você procura na internet, você vai num banco de busca, você vê muitas vagas sendo ofertadas. Hoje mesmo eu fui procurar, somente para ter uma noção, só para informar para vocês, com o requisito de técnico em química, só no estado de Goiás nós tínhamos aberto mais de 360 vagas, tá? Segundo o Cato. Não sei se foram vagas preenchidas ou não, mas estavam lá disponíveis 360 vagas. Na cidade de Anápolis hoje foram disponíveis, tá, disponível uma quantidade, se não me falha a memória, acho que era 23 ou era 25 vagas para técnicos em química. Não necessariamente só técnico em química, mas a graduação mínima para exercer a função técnico em química. Então nós temos área demais, nós temos muita coisa para atuar. Tirando ainda o fato que nós podemos trabalhar para nós mesmos, tá? Então isso é uma coisa importante, uma coisa legal. Vocês podem abrir o próprio negócio e fazer os próprios produtos, desde que com registro no CRQ e nos órgãos fiscalizadores respectivos, tá? Então vamos lá. Qual o objetivo do curso técnico em química? Qual o objetivo desse curso? Para que vocês estão fazendo? Por que a gente está formando vocês? Então, o objetivo do curso é o quê? Formar profissionais para habilitação técnica com sólida preparação humanística, científica e tecnológica, capaz de aprender continuamente, de participar e liderar equipes de trabalho. Então, nós não estamos formando vocês apenas para serem, vou usar um termo aqui mais chulo, mas eu acho que bem cabível, badeco. A gente não está colocando vocês para serem peões. Nós estamos objetivando esse curso para quê? Para que vocês sejam líderes de equipe, para que vocês venham desempenhar uma liderança, que vocês sejam um diferencial no mercado de trabalho. Vocês não sejam qualquer dentro da empresa, mas que vocês sejam os líderes, que vocês sejam as referências, tá? E uma coisa assim que eu não falei no início, mas o técnico em química, hoje ele pode começar, lógico, com o registro do CRQ, tudo certo, tudo organizado, ele pode começar a trabalhar já ganhando salários de R$ 1.700, R$ 1.800, tirando ainda algumas coisas, tá? Alguns benefícios. E pode chegar, eu conheço aluno aqui, conheço alguns, não um só, alguns alunos que têm salários de 4, 5 mil reais, tá? Como técnicos em química, tá? Conheço alunos com esse valor de salário. Parece até muito, mas bem normal para algumas áreas de atuação. Proporcionar a formação profissional com aumento de escolaridade para jovens trabalhadores. Nós estamos incentivando para fazerem técnicos. Por quê? Porque hoje a indústria precisa de técnicos.
Ah, mas eles precisam de engenheiros, química industrial, tecnólogo. Precisa, mas vocês são a mão de obra que movimenta o mercado. Enquanto o engenheiro ele pode ter um conhecimento teórico, vocês têm conhecimentos práticos, conhecimentos objetivos, conhecimentos que vão agregar muito mais à sua linha de trabalho do que um engenheiro que tem apenas a teoria. Vocês põem a mão, vocês fazem, vocês executam. É totalmente diferente do engenheiro que vai proporcionar apenas um conhecimento, mas ele não vai pôr a mão. Vocês, além do conhecimento, vocês põem a mão na massa. Afinal de contas, o conhecimento prático é muito maior do que o conhecimento teórico. Por quê? Porque o conhecimento prático é a aplicação de toda aquela teoria, enquanto que na teoria nem tudo dá certo. Tá bom? Utilizar recursos de informação, instrumentos, máquinas, equipamentos em setores de projetos, laboratórios de química, físico-química, microbiologia em processos industriais. E ainda tem um detalhe, todos essas atribuições, além de tudo, vocês ainda podem trabalhar no laboratório de microbiologia, tá? Vocês têm atribuição para trabalhar num grupo que tenha análises microbiológicas, não bioquímicas, tá? Análises bioquímicas, ela exige muito mais critérios, mas microbiológica você pode trabalhar. Tá certo? Então, além de todas as fabricações, todas as indústrias, tudo que tiver um laboratório e um reagente ainda pode trabalhar na parte microbiológica. Então, isso é muito legal, muito importante para vocês. Tá? Outra coisa que é o objetivo do curso é vocês aprenderem a seguir normas, padrões de qualidade, segurança no trabalho e preservação do meio ambiente. Então vocês vão aprender o que são padrões de qualidade, vocês vão aprender como trabalhar com segurança, utilizando o EPI correto para cada situação e também, e de uma forma muito boa, vocês vão aprender a preservar o meio ambiente com o que? Na parte de descarte de resíduos e utilização de resíduos. Então isso é muito legal, vocês não vão ficar presos a apenas uma situação, vocês vão ter várias, vocês vão trabalhar de uma forma geral, vocês vão fazer várias coisas aqui que em outros cursos vocês não aprenderiam. Então vocês abrem um leque muito grande, vocês abrem um leque enorme na vida profissional de vocês. Tá? E outra, com todo orgulho, eu tenho prazer de falar com a marca Senai de qualidade, tá? Eu sei que às vezes vocês podem se preocupar com como que vocês vão chegar no mercado de trabalho, mas eu garanto a vocês que a marca Senai de qualidade faz toda a diferença no currículo de vocês. Então a marca Senai de qualidade garante a vocês toda a qualificação profissional que vocês necessitam, certo? Então vamos lá. E qual o perfil profissional do técnico em química? Qual o perfil? O que vocês são na realidade? O que vocês podem fazer? Então, o que é a atribuição que a indústria fala que ela precisa e que vocês vão sair ao final do curso? Vocês precisam saber realizar amostragens, análises químicas, físico-químicas, instrumentais e microbiológicas, operar processos e atuar no desenvolvimento de produtos e serviços da área química, gestão de técnicas dos processos, zelando por padrões de qualidade pela integridade de pessoas, do meio ambiente e da instalação. Então, o que eles estão falando aqui? Que você vai saber fazer uma amostragem, analisar, interpretar o resultado e fazer padrões de qualidade e melhoria a tudo isso, gerindo equipes, gerindo pessoas e ainda cuidando do meio ambiente. Tá? Então, esse é o perfil que a indústria quer de vocês e esse é o perfil que o Senai vai entregar a vocês ao final do curso, tá certo? Então, com isso, é o que a gente está pretendendo para vocês e nós temos certeza que nós vamos alcançar esse objetivo, tá certo? Então, vamos lá. No nosso curso, no Senai, nós não trabalhamos com nota por nota, nós trabalhamos por competência, habilidade e atitude, tá
certo? Então, nós não vamos avaliar vocês por uma questão de simplesmente dar nota. Nós vamos dar essa nota pelas competências que vocês vão conseguir ao longo do curso. E aí, o que acontece? Vocês são avaliados de 4 formas diferentes. Tá? Assim, 4 competências. Dessas competências, elas entram em elementos, isso não vem ao caso para vocês, mas no geral vocês têm que atingir essas 4 competências. O que são elas? Realizar amostragem, análise química, físico-química, instrumental, microbiológica, zelando por padrões de qualidade e pela integridade de pessoas do meio ambiente das instalações. Competência 2. Operar processos químicos zelando por padrões de qualidade e pela integridade de pessoas do meio ambiente das instalações. Competência 3. Atuar no desenvolvimento de produtos e serviços zelando por padrões de qualidade e pela integridade de pessoas do meio ambiente das instalações. E unidade de competência 4, realizar a gestão técnica dos processos químicos, zelando por padrões de qualidade e por integridade das pessoas, tá? Do meio ambiente e das instalações. Então, as competências que vocês terão que atingir serão essas 4. Cada componente tem uma competência, e aí vocês terão que atingir ela para que vocês possam passar no curso, certo? Tá bom. E essa daqui é a nossa carga horária. Essa daqui serão as nossas atribuições, serão aquilo que nós teremos que cumprir ao longo do curso, tá certo? E aí nós temos da seguinte forma. Por exemplo, vocês começaram linguagem e comunicação, tá? Que é esse componente agora. Em carga horária ele tem 40 horas, tá? Fundamentos físico-químicos e biológicos, 150 horas. Tanto é que ele terá 2 encontros presenciais para que a gente possa desenvolver ele legal. Fundamentos das técnicas laboratoriais e fundamentos a processos químicos. Então, o que é isso? Em resumo, esse é o que nós chamamos de módulo básico. Tá? Módulo básico. Então, vamos entender o que seria esse módulo básico que vocês têm. O módulo básico é linguagem de comunicação, entender textos técnicos, criar textos técnicos, gerir memorandos, POPs, gerir situações em relação à indústria, a saber escrever uma carta técnica. Fundamentos físicos, químicos e biológicos. Isso aqui é para a gente relembrar as bases da física, da química e da biologia. A parte básica, lembrar o que é um átomo, lembrar o que é um reagente, o que é um ácido, o que é uma base, saber o que é um composto orgânico, um composto inorgânico, como que é dadas as suas nomenclaturas, o que é um micro-organismo, o que é uma bactéria, um fungo, uma levedura. Então, isso é o fundamento. Fundamentos das técnicas laboratoriais. Isso é para vocês saberem as vidrarias do laboratório, os equipamentos do laboratório, toda a parte do laboratório, como que montam estrutura de titulação, como que montam uma destilação, como que monta uma extração de arraste a vapor. Então, tudo isso vocês aprendem nas técnicas laboratoriais. Fundamentos a processos é entender o que é um processo químico, entender o que é um BPF, o que é um POP, entender o que é um processo contínuo, descontínuo, como que eu crio um POP, o que é um fluxograma, para que serve, como que é trabalhado. Então, tudo isso em fundamentos a processos químicos. Tá certo? Depois, quando vocês saem do módulo básico, vocês vão para o módulo específico 1, que é já determinar algumas coisas mais claras da química, e vocês começam a ter coisas mais aplicadas, como, por exemplo, metodologia do trabalho é como se fosse um pré-projeto ao projeto final de vocês, que é o TCC. Tá? É para vocês saberem como que é uma metodologia, como que faz o levantamento bibliográfico, como que vocês fazem citação, como que vocês fazem pesquisa. Então, isso é o que vocês aprendem. Química aplicada a processos químicos é como vocês vão ver as aplicações da química em modo geral, no modo industrial, como que são as reações químicas, como que elas ocorrem, o que elas necessitam,
o que elas são cabíveis, onde que elas não são, o que vocês podem fazer, o que não podem. Tá? Análises químicas são as análises no laboratório. Certo? São as análises que são realizadas no laboratório. Como que eu faço para preparar uma solução? Como que eu faço para padronizar? Como que eu faço para determinar uma concentração? Tudo isso a gente aprende em análises químicas. O que que é um erro sistêmico? O que que é um erro de amostra? O que que é um erro contínuo? O que que é um erro relativo? O que que é um erro absoluto? Então, tudo isso vocês vão ver aqui na parte de análises químicas. Análise instrumental é onde vocês terão as noções de equipamentos, tá? Equipamentos. Vocês vão entender o que é um pH-metro, um condutivímetro, um turbidímetro, um espectrofotômetro, um HPLC, um cromatógrafo. Vocês vão entender como que funcionam os equipamentos do laboratório, para que eles servem, quais são as características gerais de cada equipamento. E a análise microbiológica já é voltada para a microbiologia, tanto a parte de equipamentos microbiológicos quanto análises microbiológicas, ok? Terminando essa parte do módulo básico específico 1, você já tem uma qualificação, que nós chamamos de assistente de laboratório químico. Então, terminando essas duas partes, você já tem uma graduação de assistente de laboratório químico. Isso é legal, tal, mas ainda não é o técnico em química. Vocês podem trabalhar só como assistentes de laboratório, bem limitado, tá certo? E aí o específico 2, ele já vem com agora o que nós chamamos de base industrial. Tá? Se no módulo básico era uma conceituação, no módulo específico 1 era laboratório, no específico 2 já é mais indústria, mostrando o que é a indústria, operação de processos químicos, o que são os equipamentos industriais, como que são esses equipamentos, para que eles servem, como que eles são analisados, como que eu faço o controle de qualidade, como que eu faço o controle material de reagentes desse tipo de equipamento. Então, tudo isso nós vemos aqui. No controle de processos químicos, nós temos como controlar variáveis, como perceber variáveis, o que é, por exemplo, um APPCC, que é utilizado na indústria de alimentos, na indústria de medicamentos. Então, como que eu faço esse controle, pontos críticos de controle? Então, no controle de processo, nós temos muito isso. Tá? Controle ambiental aplicado, nossa, essa matéria é o que faz, essa unidade curricular é o que faz a gente entender o que são rejeitos, como que eu trato rejeito, como que eu faço análise de rejeito, como que eu atesto qualidade ambiental de um produto. Tá? Esse é um componente também muito bom. Como que é o tratamento de efluentes, como é o tratamento de água, quais são os tipos de tratamento. Então, isso aqui também é muito interessante. Gestão de produção, eu vou entender a cadeia produtiva. Tá? Como que eu faço a gestão de um produto? Como que ele é feito? Como que é passado? Como que é os controles? Então, isso a gente aprende a gestão, a parte de gerir. Não é só entender os equipamentos, é como eu vou fazer a gestão desses equipamentos. Manutenção, controle, troca, gestão de planejamento, produção. Então, tudo isso é na gestão de produção. Gestão de pessoas também, como eu falei no início, vocês estão sendo preparados para serem líderes, tá? Então, a gente tem que saber lidar com pessoas. Por mais que hoje nós estejamos nas modernidades, mas nós temos que aprender ainda a lidar com pessoas, graças a Deus. E aí o que acontece? Nós temos aqui gestão de pessoas. E no final temos o nosso maravilhoso projeto, nosso TCC, que para alguns é até coisa assim meio que horripilante, mas eu acredito que nós vamos tirar isso de letra. Muito pelo contrário, nós teremos projetos maravilhosos, tá certo? Então, basicamente, esse será o nosso curso. Nós teremos na próxima semana um encontro presencial, no caso, né, presencial em termos, sobre linguagem e comunicação.
E aí, como ele está dentro do calendário e está na nossa quarentena, então vocês não terão essa aula presencial. Como que será feito? Eu irei realizar essa aula, ainda vou alinhar ainda como que eu vou fazer essa aula, se eu faço essa aula com vocês gravada no sábado, ou dando aqui pelo Teams mesmo, mostrando, explicando o conteúdo e o componente, ou se ela será gravada e jogada lá na plataforma. Mas de um modo geral nós teremos essa interatividade, tá? A gente vai ter essa conversa, essa troca, esse diálogo, e ela será na próxima semana, no dia 23, tá certo? Depois de fundamentos físico-químicos, se não me falha a memória, acho que uma aula vai ser dentro da quarentena, e aí a próxima pode ser que, se Deus quiser e Deus permitir, nós vamos sair dessa quarentena já com ela também, já com essa aula. Nós teremos um encontro literalmente presencial. Eu vou de encontro a vocês, tá certo? Mas, assim, de modo geral, o que eu gostaria de mostrar para vocês é isso, tá? A minha explicação sobre o componente, sobre tudo isso que vocês estão presenciando, estão fazendo, realizando, no caso, será dessa forma. Nós teremos essas disponibilidades para estar ao lado de vocês em todos os momentos, tá? O que vocês necessitarem, o que vocês precisarem, as dúvidas técnicas, o que vocês tiverem necessidades de momento, serão atendidas da melhor forma possível. Então, mediante isso, eu gostaria de perguntar se vocês têm alguma dúvida, algo que vocês gostariam de falar, salientar, se não, se ficou alguma dúvida a respeito da minha fala, ou se vocês têm a necessidade ou alguma coisa que ainda ficou ainda no decorrer da minha fala, se vocês ainda ficaram com dúvidas. Está aberto agora para vocês. Queria saber sobre o negócio das atividades, porque lá tem duas atividades falando sobre o relatório técnico, né? Sim. E uma é elaboração e outra formatação. Aí, no caso, não seria os dois critérios na mesma atividade? Não, no caso, são duas atividades relevantes a dois pontos de vista. Por exemplo, no primeiro, você vai fazer um levantamento de situações, tá? Tanto é que, se você for ver, tem modelos diferentes. Então, você vai ver tanto é que eles usam o termo lá do Pedro, né? Auxiliar, o que que o Pedro faz. Aí tá lá na atividade, mostrando o que que o Pedro faz. E no segundo já é uma formatação diferente, ele já pede, ele já mostra o modelo, como que você vai ter que formatar, como que você vai ter que fazer. Então, o que que acontece? São situações diferentes. Uma eu vou ver como que você vai pesquisar e a outra como que você formata. Uma é como você levanta dados e outra é como você apresenta o documento. Por exemplo, você pode até falar assim, mas eu consigo fazer os dois. Ótimo. Muito bem, parabéns. Suas habilidades, elas passam daquilo que que a gente está pedindo. Mas tem pessoas que têm dificuldade. Tem gente que sabe, às vezes, até pesquisar, mas não sabe formatar. Então, são dois pontos e dois critérios diferentes nesse sentido. Sim, mas no caso, fala assim, se nós já fizer formatando, aí como que a gente faz? A gente envia as duas? Você envia pode enviar mesmo, uma na primeira atividade e a outra na outra atividade. Não deixe de entregar nas atividades diferentes. Por quê? Porque elas são contadas como notas diferentes. Tá? Uma eu vou levar em relação a um critério e a outra eu vou levar em relação a outro critério. Então, assim, você tem que entregar nas duas atividades. Professor, mas é a mesma. Não importa, porque senão lá no sistema vai constar que você não entregou a segunda atividade. Tá certo? E não tem problema. Se enviou a primeira, é bom que já está tudo pronto. Ok? E outra dúvida que eu estava tendo era sobre, lá no relatório tem a parte de objetivo, descrição, em cima do título, Ok. né, e tal. Aí eu queria saber
se no objetivo a gente pode, por exemplo, lá no roteiro fala que a gente pode pesquisar sobre as atividades do técnico no laboratório de análises químicas. Aí a gente pode pegar um texto que a gente achar lá, colar na parte do objetivo e dar o site, tudo certinho, ou a gente precisa de acrescentar algo mais, falar com as próprias palavras? Olha, como é uma pesquisa, o foco agora é saber como que vocês pesquisam. Se você já colocar a pesquisa da forma como você deseja e também já colocar a citação, fica de uma forma bem clara, tá certo? Então você pode colocar, não precisa colocar com as suas palavras, tá? Se você quiser colocar, fica à vontade, mas se não quiser, faz uma pesquisa, formata direitinho, deixa tudo colocado e coloca a fonte de onde você buscou aquela informação. Ah, sim, ok, obrigado. Nada. Mais alguém com alguma dúvida, com alguma pergunta, algo que queira saber em relação ao curso? Nossa, pessoal, Tudo vocês são tranquilo, calados. foi bem esclarecedor. Tá. Que bom, vocês são bem caladinhos, né? Tá bom, então, pessoal. Ó, eu vou estar disponibilizando o arquivo gravado também para vocês, tá? E eu volto com a minha fala inicial. Caso vocês precisem de qualquer coisa, qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer coisa que eu puder esclarecer da parte pedagógica, didática, em relação a todos os processos, as notas, eu sempre vou estar dando feedback para vocês, não ficou legal, mas você pode melhorar nisso, não está 100%, então a gente vai sempre estar trocando essas ideias, então podem, vou falar até podem explorar, tá? Eu quero que vocês saiam daqui com a melhor formação possível. Afinal, esse é o objetivo do Senai, formar profissionais de nível diferenciado no mercado de trabalho. Então, isso depende também de vocês. Então, perguntem, explorem, aproveitem, tá certo? A gente pensa que não, mas passa rápido, tá certo? Então, contem comigo, contem com o Senai, e, principalmente, sejam bem-vindos a essa estrutura maravilhosa. Falo isso, tá? Porque eu tenho certeza que vocês sairão totalmente diferentes da forma como vocês entraram agora, tanto como percepção de mundo quanto percepção de trabalho. E ao final vocês terão um currículo maravilhoso para entregar após esse curso. Ok, pessoal? Então, se vocês não têm mais nenhuma pergunta, eu dou por encerrada a reunião, já que vocês não têm mais nenhuma dúvida, tá certo? Foi um prazer falar com vocês, foi muito bom esse momento, tá? E a gente vai conversando, tá bom, pessoal? Fiquem com Deus, uma boa semana e se cuidem, tá? Não esqueçam do álcool em gel, não esqueçam das máscaras e cuidado aí com tudo que está acontecendo, tá bom? Fique com Deus, um abraço e até outro momento, tá bom?